Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de intercessão. Vai se acomodando aí na sua casa. Se você quiser pegar uma Bíblia para acompanhar alguns textos, né, você fica à vontade. E eu já quero deixar um recado para você, se você puder, né? Compartilhe aí com uns dois, três amigos, para que eles possam estar nos acompanhando. E quanto mais pessoas ouvirem, né? Não que a gente se apegue a número, mas quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, é bom, né? A gente não sabe o coração das pessoas, o que elas estão passando. Às vezes, um momento de dificuldade, Deus vem com uma palavra certeira, precisa, uma palavra de consolo, uma palavra de direção para a vida da pessoa. Como a gente não sabe como que estão os corações, né? Compartilhe aí com uns 2 ou 3 amigos seus aí, para que mais pessoas possam estar ouvindo, mesmo que não seja agora, vai ficar gravado. Depois, uma hora que ela tiver um tempo, ela acessa lá e ela vai poder ouvir, né, para que ela seja edificada, para que a família seja edificada. Tá? Então, compartilhe aí com umas 2 ou 3 pessoas aí. E daqui 1 minutinho a gente já vai começar. Tá? Você vai se acomodando. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Vamos lá? Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Colocar as nossas vidas diante do Senhor. Colocar a sua vida diante do Senhor, para que a mão poderosa dele possa estar nos alcançando, nos abençoando, nos sustentando. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Obrigado porque mesmo não conseguindo enxergar com os nossos olhos naturais, sabemos que o Senhor tem nos guardado, sabemos que o Senhor tem destacado anjos para nos proteger, para nos guardar, porque a Tua palavra nos dá base para isso. A Tua palavra declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós queremos nos colocar na Tua inteira e total dependência. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, aos corações daqueles que estão nos acompanhando online. Que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, cada casa e ministrando a Tua paz, meu Rei. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de edificação, de crescimento, e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas, através da vida daqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos falando sobre maturidade. Eu acho que é o terceiro... acho que é a terceira ou quarta segunda-feira que a gente está falando sobre isso. E eu quero encerrar o assunto hoje. Nós falamos sobre algumas características da pessoa madura, como você identifica uma pessoa madura, quais as características dessa pessoa.
Como que você identifica em você essas características? E por que a gente fala sobre maturidade? O texto base para isso está lá em Colossenses. Eu quero ler com você esse texto porque é em cima dele que a gente está desenvolvendo a nossa linha de raciocínio. Colossenses no capítulo 1, verso 27 diz assim: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O 28 é o fundamento do nosso estudo. A ele anunciamos, a ele quem? A Cristo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse perfeito no original é teleios, completo, um homem íntegro, inteiro, um homem maduro. E quando eu falo homem aqui, eu estou me referindo ao ser humano, o homem e a mulher, tá? Maduros, apresentar esse ser maduro diante do Senhor. Como que nós vamos alcançar essa maturidade? E para que essa maturidade? Principalmente porque é através da maturidade que nós vamos conseguir representar, veja só, não é substituir, é representar o comportamento de Cristo aqui nessa terra, porque Cristo foi um homem que viveu o ministério dele aqui de uma forma muito madura, né? Cristo deu o exemplo. Então, a maturidade, nós estamos falando sobre maturidade nesses dias, com o objetivo de que você, com maturidade, possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só uma pessoa madura consegue ter um comportamento que expressa exatamente aquilo que Cristo viveu nessa terra, né? Jesus veio aqui e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Ele veio aqui com um coração de compaixão, por amor. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele não precisava. E algumas pessoas até perguntam, né? Mas para que eu preciso de maturidade? Para que ser uma pessoa madura? Né? Deixa eu viver do jeito que eu quero. O tempo vai amadurecer a minha vida. Veja só, não é bem assim, né? Às vezes o tempo passa e a pessoa continua infantil. A maturidade depende de uma série de fatores que nós desenvolvemos aqui, que falamos já e vamos falar de outras coisas, que são aprendizados. Maturidade também é um aprendizado. E veja só, algumas pessoas perguntam, né? Para que ter maturidade? Para eu representar Cristo. E como que Cristo veio nessa terra? Meus amigos, Jesus, como Deus, Ele não precisava vir nessa terra. Ele estava bem, estava no céu, servido por anjos, toda a glória, toda a plenitude da glória estava ali. Mas um sentimento que Cristo teve, que nós devemos ter, foi compaixão. Ele teve compaixão pelas nossas vidas. E Ele se submeteu a deixar o trono de glória, se humilhou, se tornou homem, porque Deus acima, homem aqui embaixo, então ele desceu ao nível do homem para viver aquilo que o homem vivia e para demonstrar para o homem que era possível ter uma vida madura nessa terra. Ele veio, viveu, deu o exemplo e morreu no meu e no seu lugar. Ele teve compaixão. E uma das características da pessoa madura é compaixão. É ter misericórdia. É a primeira característica que eu já quero falar hoje, que está ligada com a coerência. O maduro, ele é coerente. O maduro, ele consegue, né? Ele não vai exigir dos outros aquilo que ele não exige de si mesmo.
Ele não vai cobrar do outro aquilo que ele não está fazendo ou aquilo que ele não está sendo. Ele tem coerência. Ele vai pregar segundo aquilo que ele vive. Ele não vai pregar algo que ele não está vivendo, porque senão ele se tornaria incoerente. O maduro, uma das características que você consegue identificar na pessoa madura e que você pode analisar o seu coração e perceber se você tem ou não, é a coerência. E essa coerência, veja só, quando Jesus fala para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, amarmos o nosso próximo como nós nos amamos, veja só, é preciso que haja coerência. Para que aconteça essa coerência, você precisa ter compaixão. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa ter o sentimento do outro. Você precisa tentar se colocar na dor do outro. Porque você não pode falar de uma pessoa se você não se coloca no lugar dela. Eu gosto de um texto que está em Mateus no capítulo 7, é meio que inverso aquele texto, verso 12, capítulo 7, verso 12. Veja só, eu quero ler esse texto para a gente entender um pouco sobre coerência. Mateus 7, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus lança essa pérola. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Eu vou usar de uma forma inversa aqui, é até tema de uma música de um cantor que já morreu. Não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com você. É você se colocar na pele do outro. É você se colocar no sentimento do outro. É você se colocar no lugar do outro. Isso é compaixão. Isso é você ter misericórdia. Misericórdia no original, miseros, cardiam. Miseros, miséria. Cardiam, coração. É você colocar o coração na miséria do outro. Porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele desceu do céu, ele não precisava, mas ele desceu do céu. E ele veio e colocou o coração dele na minha miséria. E mais, ele pegou a minha miséria, o meu pecado, o seu pecado, a sua miséria, tomou sobre si e cravou lá naquela cruz. Só uma pessoa madura consegue fazer isso. Se colocar no lugar do outro antes de criticá-lo, antes de julgá-lo. Se colocar na dor do outro. Inclusive, é algo que eu sempre falo, né, para nós entendermos algumas coisas, nós precisamos sentir, e aqui eu não quero ser herético de forma alguma, mas só para a gente entender, nós precisamos sentir aquilo que Deus está sentindo. Nós precisamos chorar por aquilo que Deus está chorando. Pastor, mas Deus chora. É tipológico, só para você entender. Nós precisamos clamar por aquilo que está sendo o clamor do coração de Deus. Eu preciso alinhar o meu coração com o coração de Deus. Que eu penso que foi isso que Davi fez. Por isso que Deus olhou para ele e falou assim: aqui está um homem segundo o meu coração. Está alinhado comigo. Aquilo que eu penso aqui no céu, ele faz aí na terra. Mas Davi conseguia fazer isso porque ele tinha relacionamento, maturidade. Coerência é uma das características de uma pessoa madura. Alguns cristãos, algumas pessoas infantis, né, sem maturidade, fazem algumas pirraças, são competidores, comparadores, que não cresceram, né? Esses são os mais egoístas. Não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem ter misericórdia. Aqueles que vivem cobrando, né? Então, se a coisa não sai do seu jeito, ele faz pirraça, ele quer ser senhor, quer falar, quer dar ordem, às vezes quer dar ordem até para Deus. Exige que Deus lhe dê algumas coisas, e se Deus não der, se Deus não fizer isso, então eu paro de ser cristão, eu paro de ir para a igreja.
E como se tentando colocar Deus em uma parede, como se Deus dependesse do desejo dele. São infantis. Porque o maduro, ele sabe ter coerência daquilo que ele fala com aquilo que ele faz. E mais, ele consegue ter essa compaixão de olhar para as pessoas e não colocá-las em um pedestal comparativo, em uma competição. Não, ele entende a fraqueza da pessoa e ele estende a mão para ajudá-la. Esse é o maduro, foi o que Jesus fez. Outra característica da pessoa madura: amor à correção. Essa pessoa, ela sabe ter mansidão. Ela sabe reconhecer os seus próprios erros. Essa pessoa, o que evidencia, uma das evidências do caráter de uma pessoa madura é que ela não se rebela quando é corrigida. Ela se coloca debaixo da correção. Amor à correção. Os mansos amam a correção. Por isso que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Um dos maiores níveis de maturidade, né, um dos aspectos mais elevados, né, um dos principais aspectos da pessoa para avaliar a maturidade de uma pessoa é esse amor à correção. É a pessoa entender, quando ela é corrigida, que aquilo ali é para o seu bem, é para que ela cresça. Agora veja só, às vezes, você que tem filhos pequenos, talvez você vai identificar isso, mas quando vai corrigir uma criança, ela não fica muito satisfeita com a correção. Algumas crianças até choram, faz birra, né? Faz pirraça. Tem muitas crianças que isso é tão intenso que parece até que vai morrer, né? Chora, grita, esperneia, deita no chão quando está sendo corrigida. E você, quando é corrigido? Como que é o seu comportamento? Você se submete? Ou você faz como uma criança? Grita, esperneia, talvez não fale nada ali naquele momento, mas quando chega em casa fica nervoso, fala para os quatro cantos e comenta e faz um escarcéu. Jó 5,17 fala que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Eu gosto muito de Davi, do rei Davi. Foi um homem que, sendo corrigido por Deus, foi um dos homens mais duramente corrigidos por Deus. E o interessante é que ele se submetia à correção. A gente vê ali algumas situações, ele sendo corrigido, Deus tratando do caráter dele, Deus tratando da vida espiritual dele, né? Perseguido por Saul por várias vezes, teve a oportunidade de matar Saul e ele sempre se colocando ali debaixo da direção de Deus. Não, se Deus está permitindo isso é porque ele tem um propósito. Mais para frente ele adultera, é corrigido pelo profeta Natã. A primeira coisa que ele faz é rasgar suas vestes, se prostrar, pedir perdão a Deus. Se submetia à correção. Essa desestrutura familiar que hoje a gente tem visto, né? Tem criado um mundo, né? Onde os filhos não são mais corrigidos, não são mais contidos, não são verdadeiramente amados, porque o amor está ligado à correção. E aí algumas pessoas confundem amor com bajulação e acabam não corrigindo os filhos. E essa desestrutura, né, começa a agir principalmente na perda dos vínculos, né? E criam sérios problemas. A psicologia fala para os pais que eles precisam ser amigos dos filhos. É mentira? É verdade? É uma meia-verdade. Os pais podem ser amigos dos filhos,
Mas eles não podem se esquecer que eles são pais e autoridades espirituais sobre a vida dos filhos. Autoridades naturais e espirituais. Porque um amigo, um colega, dificilmente você conta nos dedos aqueles amigos que, quando a pessoa está fazendo algo errado, ela vai lá e não, você não pode fazer isso não. Só aqueles amigos que amam mesmo, e você conta nos dedos quem são eles. A maioria concorda com aquilo que está fazendo, até ajudam. Eu lembro que tinha uns amigos que fumavam escondido, né? Aí tinha uns que ajudavam, trazendo cigarro escondido, longe dos pais. Para ajudar o outro amigo. Não, amigo mesmo ajuda. E ajudava o outro a fumar, ajudava o outro a usar droga. Veja só. Esse não é amigo. E infelizmente muitos estão confundindo. Muitos pais estão confundindo o seu relacionamento com os filhos. Pai é autoridade espiritual. Pai vai corrigir, pai vai chamar atenção na hora que o filho estiver fazendo algo errado. E esse filho, ele vai demonstrar maturidade à medida que ele for crescendo e for entendendo a correção e aceitar e se submeter à correção. Assim é Deus conosco, que somos filhos dele. Deus nos corrige, muitas vezes nós viramos a cara para Deus, questionamos Deus. Deus, onde já se viu? Deus, onde já se viu acontecer isso comigo? Eu te sirvo, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu vou na igreja, eu oro, eu até canto. E está acontecendo isso comigo. Como se colocando Deus numa parede. E essa situação de não corrigir os filhos é tão grave, né? Criou problemas tão sérios e em muitos lugares a família desmoronou. Desmoronou tanto que o governo teve que interferir. O governo teve que interferir na criação dos filhos. Inclusive estabeleceu algumas leis, né, de correção dos filhos. A gente vê aí a lei da palmada, que não pode. Eu falei sobre isso em uma outra live sobre a criação dos filhos. Mas enfim, o governo teve que interferir dentro da família. Nunca vai dar certo. E é uma situação muito delicada, que aí a gente vai entrar em uma outra ramificação aqui, que é diferenciar a correção necessária do abuso. Como as pessoas não estavam sabendo diferenciar onde era o limite entre a correção e o abuso, né? Do pai, do cuidador, do padrasto, né? Como não estavam conseguindo achar o limite entre a correção necessária e o abuso, achou por bem proibir. E quando proibiu a correção, nós criamos uma geração de filhos que estavam com a tendência à delinquência. Porque não tinha limite, não tinha correção. E o pai maduro, ele aceita a correção de Deus e ele entende que ele precisa corrigir os filhos. Isso é maturidade. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? A Bíblia, ela é um livro que ela tem resposta para tudo e para todas as áreas da nossa vida. Provérbios 22:15 diz que a vara da disciplina, ela tira a estultícia, a estupidez, a tolice do filho, da criança. E muitas vezes os pais estão bajulando e a criança está crescendo ali com aquela estultícia, com aquela tolice, com aquela loucura, e lá na frente eles vão colher as consequências de não terem corrigido os filhos. A gente vê isso na Bíblia também, lá em 1 Samuel, os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. A Bíblia fala que eles não respeitavam o tempo do sacrifício. Eles se deitavam com as mulheres que ficavam ali servindo durante a oferta de sacrifício.
E o profeta Eli, ele ouvia, o sacerdote Eli, ele ouvia o que os filhos estavam fazendo, mas quando ele ia corrigir os filhos, parece que ele chegava brandamente: filhos meus, eu tenho ouvido, não é bom isso aí que vocês fazem. Não tinha firmeza para corrigir os filhos. E aí, infelizmente, tiveram consequências. No mesmo dia que morrem os filhos, o sacerdote também morre. Filhos que não se submetem à correção dos pais, e isso é uma honra. Filhos que não honram os pais têm vida curta nessa terra. E é a palavra que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Filhos que não honram, que não se submetem, têm vida curta. Olha aqui, esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Hofni e Finéias morreram cedo, porque não honravam os pais. Nós temos hoje uma geração que não tem sido corrigida, que cresce sem limite. E aí a gente vai desencadear uma outra ramificação que está ligada à paternidade de Deus. Esse é o aspecto principal. Maturidade tem tudo a ver com a paternidade de Deus. Vou falar de novo. Maturidade tem tudo a ver com a paternidade de Deus. Deuteronômio 28 é uma aula clássica sobre paternidade. Deus, em determinado momento, ele faz uma aliança com o povo de Israel, né? Com os filhos de Israel. E aqui nesse momento de Deuteronômio 28, os filhos já estão mais crescidos. Deuteronômio 28, eles já estão praticamente no penúltimo ano antes de entrarem na Terra Prometida. Ou seja, eles já tinham passado cerca de 39 anos que eles haviam saído do Egito. Já tinham crescido, já tinham entendido algumas coisas, já tinham andado e visto o que Deus fez através da vida de Moisés, já tinham conhecimento, eram testemunhas daquilo que Deus fez. E Deus vem e faz uma aliança com eles, e agora Deus chama eles para uma conversa séria, de pai para filhos crescidos. E é tão interessante essa conversa, né, que Deus começa chamando o povo para um relacionamento. No verso 1 e 2, né, Deus fala assim: se vocês obedecerem à minha voz, se guardarem os meus estatutos, então essas bênçãos virão sobre vocês. E aí Deus elenca ali algumas bênçãos por causa da obediência, por causa de se sujeitarem aos estatutos e às correções de Deus. Quem guardasse a lei ia experimentar a vida. E Deus começa ali a responsabilizar os seus filhos, né, ao cumprimento da lei. Olha, vocês vão precisar ter comportamento, vocês vão precisar ter regras, vocês vão precisar viver assim, assim, assim. Se vocês fizerem isso e andarem nos meus estatutos, as bênçãos virão sobre vocês. Olha a bênção, essa. Vai até lá o verso 14 de bênção. Agora veja só que coisa interessante. Isso é paternidade. Agora vamos olhar para um outro lado. A lei, ela carrega na sua estrutura a capacidade didática de ensinar o filho por si mesmo. Quando a pessoa desobedece uma lei, ela será corrigida e até castigada pela lei. A gente vê as leis naturais hoje. Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão. De 6 a 20 anos. Homicídio simples. Homicídio qualificado. Pena. Reclusão. De 12 a 30 anos. Tem uma consequência se você infringe a lei. E não era diferente quando Deus deixou a lei para aquele povo. Por que Deus fez isso? Porque Ele estava corrigindo. E os que amaram a correção de Deus tomaram posse da terra prometida. E os que não amaram a correção de Deus por falta de maturidade pereceram no deserto. E a gente vê algo bem interessante nesse contexto, que é a paternidade. Ela aloja ali duas didáticas interessantes, que é a bênção e a maldição.
A bênção você vai ver ali do 1, 2 até o 14, depois começa do 15 até, se eu não me engano, 68, de consequências da desobediência à lei. As pessoas que não amassem a correção, elas iam ter consequências. E aí uma das principais evidências, veja só, quero que você guarde isso no seu coração. Uma das principais evidências da maturidade de uma pessoa é quando ela consegue entender, né? Mistificar a bênção e desmistificar a bênção e a maldição. Quando a gente pensa em bênção e maldição, o que a gente pensa? Bênção é de Deus, maldição é do diabo. Talvez você não pense assim, mas eu conheço muitas pessoas que pensam assim. Quando a gente fala de maldição, isso aí é do diabo. Mas se você perceber, deixa eu molhar minha garganta. Se você perceber, em Deuteronômio 28, não fala nenhuma vez o nome do diabo ali. A bênção pelo cumprimento da lei vai vir de Deus. A maldição pelo descumprimento também é de Deus. Não cita o nome do diabo ali. Agora, veja só, por que Deus permite as consequências que algumas pessoas chamam de maldição? Ou a própria Bíblia fala, escolhei hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Foi isso que Moisés falou para o povo, que Deus mandou falar. Mas a maldição, ela é didática, ela é pedagógica. Vamos pensar? É como se fosse uma febre. Quando uma pessoa está com febre, 39, 40 graus, o que a febre está indicando? O que a febre está sinalizando? Que o corpo está com uma infecção ou com uma inflamação. Por isso a temperatura está alta. A febre é essa maldição. E glória a Deus pela febre, porque se a febre não indicasse que tinha uma infecção, uma inflamação, talvez essa inflamação, essa infecção poderia se generalizar e a pessoa ia a óbito. A febre indicou. A pessoa vai lá, toma um antitérmico, baixa a febre, mas vamos fazer o exame para descobrir qual é a raiz, aonde que está a infecção, onde que está a inflamação. E aí a gente toma um antibiótico para combater a infecção, para combater a inflamação, para que o corpo fique sadio novamente. A maldição está indicando que em algum ponto a pessoa descumpriu as ordens, os princípios, os valores da palavra de Deus. Mas tem uma perseguição na minha vida. Porque eu tô com muita dívida, eu tô com isso, eu tô com aquilo outro. Ei, será que em algum lugar você não quebrou algum princípio da palavra de Deus? E Deus está permitindo isso daí não para te matar. Deus está permitindo algo te pressionar para você voltar para a presença dele? Alguns radicais podem até falar, mas o diabo está furioso comigo. Como diz Martim Lutero, até o diabo é o diabo de Deus, o diabo é uma varinha de correção de Deus. Deus usa o diabo para te afugentar, para você correr para os braços dele. Bênção e maldição, não pensa que bênção vem de Deus e maldição vem do diabo. O diabo só vai tocar na sua vida se Deus permitir. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. O diabo só vai tocar na sua vida se Deus permitir. Quando que ele permite? Quando tem legalidade. O que é legalidade? Pecado. O que é pecado? Desvio da conduta, desvio do alvo, ruptura do seu relacionamento com Deus, infração da palavra de Deus, da lei de Deus. E quando você se desvia, Deus permite que algumas coisas comecem a vir sobre a sua vida, algumas consequências desses pecados, mas não é para te matar, as consequências é para te trazer de volta para a presença dele. Quando nós entendemos isso daí, irmãos, amigos, nós passamos a
dar glória a Deus em algumas situações que a gente acha que o diabo está furioso, que o inferno está furioso. Não, é o amor de Deus. Deus corrige o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. A maldição é a correção de Deus. Talvez você tenha aprendido aí algumas coisas. Não, maldição. O que é maldição? Uma palavra maldita que foi lançada. Não é o diabo. Deus pode até usar o diabo. O que é o conceito de bênção e maldição? Bênção é o favor natural e sobrenatural, que é a consequência de você obedecer a palavra de Deus. Você vai ser abençoado. É o resultado. Você obedece a palavra, você se submete a Deus e você é abençoado. Foi isso que ele falou. Se ouvires a minha voz e se obedeceres aos meus mandamentos, aos meus estatutos, então essas bênçãos virão sobre a sua vida. Você não vai precisar correr atrás de nada. É só você obedecer a Deus que as bênçãos vão vir. Se por algum acaso vocês não obedecerem, essas são as consequências. E aí, o que é a consequência? O que é a maldição? É o castigo de ter violado uma lei, um mandamento, de ficar nas carnalidades, nas infantilidades, sem maturidade. Porque o maduro, ele ama a correção quando é necessária, mas ele prefere obedecer para que não precise ser corrigido. Esse é o maduro. Você pode procurar na Bíblia, eu acho que você não vai encontrar, com certeza você não vai encontrar Deus corrigindo Jesus. Por quê? Porque ele obedecia. E quem obedece desfruta das bênçãos, não precisa ser corrigido, não tem consequência. E, como eu disse, lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Maldição vem do conceito de lei, não vem do diabo. Vem do conceito de bênção de Deus. Bênção, obediência à lei. Maldição, consequências pela infração à lei. E existe também uma diferença entre a lei e conselho. A lei ela é obrigatória, o conselho não é obrigatório você seguir. Mas a lei sim. O conselho você obedece se você quiser. Se violar uma lei, os limites da lei, você vai sofrer as consequências. Mas o maduro, ele prefere obedecer do que violar. E se por acaso ele violar, nós somos seres humanos, estamos sujeitos sim a violar alguns princípios. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, aqui é um processo de santidade. Nós vamos, em alguns momentos nós vamos sofrer, vamos pecar, vamos errar. Mas a pessoa madura, qual que é a atitude dela quando ela peca e quando ela erra? Ela se submete à correção de Deus. Deus corrige porque Ele ama. Porque Ele quer perto. A maldição, ela ensina a obediência. É aquele velho ditado, né? Quem não aprende pelo amor, acaba aprendendo pela dor. Mas Deus não queria isso, né? Um dos principais pedagogos é a maldição. A maldição não é do diabo, a maldição é uma consequência que Deus permite para você voltar para os caminhos dele. E se você se submete a isso, significa que você está em um processo muito adiantado de maturidade. Coisa tremenda. Bênção e maldição é para os filhos. Deus não está falando aqui com os incrédulos, e sim com os filhos. Nós temos ali, como eu falei, 14 versículos falando de bênção, ou seja, Deus afirmando que a obediência vai gerar vida, vai gerar resultados bons, vai gerar bênçãos. Mas nós temos 54 versículos falando sobre a maldição, sobre a correção.
Porque Deus já sabia, conhecia o coração do homem, sabe que ele é propenso à corrupção. Jesus chega a falar isso, talvez, se eu não me engano, em Mateus, no capítulo 15, ali fala do coração procedem assassinatos, blasfêmias, falso testemunho, prostituição. Deus sabia disso, por isso que ele coloca mais limites, para que o homem não colha essas consequências e depois que entra num comodismo dessas consequências, a Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte, para que ele não morra eternamente e fique eternamente distante da presença do Pai. É por isso que Deus corrige, para que os filhos se acheguem, fiquem próximos. O que tudo isso revela de Deus? É uma coisa interessante, no verso 15, lá de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não cumprir os mandamentos e estatutos, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Elas só virão se não obedecer os mandamentos, se não deres ouvido à voz de Deus. Mas se você der ouvido, como uma pessoa madura, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa inteira, que representa bem Jesus nessa terra, que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se coloca na dor do outro antes de criticá-lo, que estende a mão antes de estender o dedo, que sabe compartilhar aquilo que você tem antes de apenas orar pela pessoa. A pessoa está com fome, Senhor, abençoa ela. Não, dá alguma coisa para ela. Esse é o tipo de sentimento que Jesus quer que nós tenhamos como pessoas maduras, íntegras, completas, pessoas que têm o sentimento de Cristo. Não é difícil você identificar uma pessoa madura. Uma pessoa imatura, naturalmente ela vai ser egoísta. Ela vai pensar em si mesma, ela quer aplausos, ela quer ser elogiada, ela quer alcançar posições, status, porque ela precisa que o ego dela seja massageado. Uma pessoa madura, ela tem firmeza na sua identidade, ela sabe quem ela sabe que não precisa fazer muitas coisas para demonstrar o amor que ela tem por Deus e se for necessário ela ser corrigida, ela vai se submeter à correção. Ela é coerente com relação àquilo que ela vive e àquilo que ela prega. Essa é a pessoa madura. Nós não temos... Veja só, o objetivo de Deus não é destruir os pecadores. Muito pelo contrário. Deus é um Pai amoroso, paciente, mas não é negligente. E Ele não vai abrir mão de nos corrigir. E Ele vai usar, sim, as suas ferramentas, os seus instrumentos para nos corrigir. Nem que seja o diabo. Tem algumas pessoas que se enganam, acham que vai ter uma batalha no fim dos tempos entre Deus e o diabo. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Vai ter uma briga entre Deus e o diabo estão brigando por causa da minha vida. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está infinitamente superior ao diabo. O diabo é uma criatura. É mais ou menos assim, quando Deus está nos corrigindo. Olha, eu não vou desistir de você. Eu vou corrigi-lo até as últimas consequências. Eu vou salvá-los de vocês mesmos. Se vocês se tornarem rebeldes, eu não vou perdê-los perpetuamente. Eu vou corrigir porque eu os amo. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Não vou perder vocês para o seu egoísmo, para o inferno, para o pecado.
para o seu egocentrismo. E é por isso que Deus nos corrige. E os mansos amam a correção. Amam a correção porque têm maturidade. Como que está a sua vida? Você é maduro o suficiente para entender algumas correções que Deus permite na sua vida? Você é coerente entre aquilo que você fala e aquilo que você crê? Entre aquilo que você fala, aquilo que você crê, daquilo que você faz? Como são suas atitudes? Aquilo que você vai na igreja em um domingo à noite, ou em um sábado à noite, ou em uma sexta à noite, e ouve, e pede perdão a Deus, e canta alguns cânticos lá. Aquele comportamento que você tem lá naquela igreja é o mesmo que você tem durante a semana? No seu trabalho, na sua escola? Isso é maturidade, coerência. Entre aquilo que você crê, aquilo que você ouviu e aprendeu, e a prática que você tem durante a semana, daquilo que você aprendeu no domingo à noite. As outras características que eu havia falado já é o equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade. O maduro sabe equilibrar isso, não sufoca. Respeita a individualidade da pessoa. Ele sabe desenvolver relacionamentos sadios e não relacionamentos tóxicos. O maduro tem domínio próprio. Ele consegue controlar sua língua. Ele consegue controlar o seu temperamento. Ah, pastor, eu sou assim por causa do meu temperamento. Pois é, o maduro consegue ter domínio próprio. Ele controla, ele tem um autocontrole. Ele fala quando é necessário para edificar. E se ele tiver que corrigir ou criticar, ele faz no privado e não em público para confrontar as pessoas. Desculpa, para afrontar. Afronta é quando você tenta corrigir a pessoa em público. Confronto. Você confrontar o pecado dessa pessoa, o erro dessa pessoa no privado, sem expô-la à vergonha, ao constrangimento. Pessoas maduras fazem isso. O maduro tem temor a Deus. E não é medo, é honra. É saber quem ele é, da onde Deus o tirou e para onde Deus o está levando. Aprova pessoas, mas desaprova o pecado. Temor a Deus. O maduro ele é inclusivo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é acolhedor e hospitaleiro. Ele não valoriza somente aquelas pessoas que estão colaborando e trazendo benefícios para ele. Ele valoriza todos por completo, como Jesus fez. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele andou com prostituta, ele andou com ladrão, ele andou com negadores, ele andou com traidores, ele andou com desertores, ele andou com todo tipo de pessoas. Ele não se contaminava pelo comportamento errado delas. Ele era maduro o suficiente para, ao invés de se contaminar, de se contagiar, ele influenciar as outras pessoas pela santidade que tinha nele, pelo comportamento íntegro, inteiro, maduro que tinha nele. E a última característica que nós falamos, que na verdade foi a primeira, é a gratidão. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é na sua vida, por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Essa é a pessoa madura. E a pergunta que eu quero deixar para você nesse final é: você tem tido maturidade na sua vida? Você tem sido uma pessoa madura? Comece a desenvolver essas características para que a maturidade chegue de forma mais rápida à sua vida, para que você possa ser um bom
representante do corpo de Cristo nessa terra. Representante de Cristo, representante de Jesus. O maduro faz esse papel e o faz muito bem. Precisamos de maturidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Tem alguns pedidos de oração aqui. Oh, glória. Tem uma pergunta aqui. Como ajudar pessoas que não são maduras? Como informar ou avisar um amigo que ele é imaturo? Veja só, em primeiro lugar, nós temos que influenciar as pessoas pelo nosso comportamento. Nós somos maduros? Eu sou maduro para eu ensinar e ajudar uma pessoa imatura? Porque Jesus, ele não falava para as pessoas, ó, vocês precisam ser maduros. Não, ele só era. O comportamento dele influenciava as pessoas. Ele era modelo, ele era exemplo. Como que eu vou ajudar uma pessoa imatura? Como eu vou ajudar uma pessoa a ser madura? Primeiro, eu tenho que ter relacionamento com ela. Segundo, o meu comportamento, ele precisa falar mais do que as minhas palavras. Ela precisa ver em mim a maturidade. Em algum momento ela vai perguntar, na hora de tomar decisões, na hora de fazer escolhas, na hora de se comportar, na hora de falar, ela vai ver se eu sou maduro ou não. Isso vai influenciá-la. Agora, para conversar com essa pessoa e informar que ela é imatura, primeiro eu preciso ser maduro, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu preciso ter um relacionamento muito íntimo com ela para chegar e tocar nesse assunto. Porque o imaturo, guarda isso no seu coração, o imaturo, ele naturalmente, ele se defende. E quando você confronta alguma coisa de errado que ele está fazendo, ele levanta um sistema de defesa, porque o imaturo é orgulhoso. E automaticamente ele levanta um sistema de defesa, você pode até falar, mas ele não vai dar ouvidos. Primeira coisa, ele precisa ter confiança em você. O imaturo, ele é orgulhoso, ele não aceita ser corrigido. Então, se você for falar para ele que ele é imaturo, o orgulho dele vai falar mais alto. Ele vai levantar um sistema de defesa. Talvez ele possa até te criticar. Quem é você para estar falando isso de mim? Você precisa ter relacionamento, o seu comportamento, a sua vida precisa gritar, falar. Como uma carta viva, como diz Paulo. E aí, um relacionamento estreito, tendo credibilidade em algum momento, você vai ter a oportunidade de falar. Que ele precisa ter maturidade em determinadas decisões e em determinados comportamentos. Assim nós ajudamos as pessoas. Primeiro eu olho para mim. Primeiro eu trago a maturidade para mim. E depois, através do meu comportamento, eu influencio quem está ao meu redor. Mais ou menos assim. Vamos orar por algumas pessoas. Dejair Muniz, meu amigo Dejair Muniz. Oração pela recuperação de Valdete Meneghetti. Passou por 3 cirurgias na semana passada. Amém? Vamos orar por ela. Maria das Graças de Andrade, minha prima. Glória a Deus. Orar pelo esposo Carlos Geraldo, filho. Carlos Júnior. Não. Carlos Geraldo, filho. Carlos Júnior e toda a família e amigos. Elaine Reis, oração para a dona Zilda, enfermidade. Lucineide Lu, minha prima, oração por ela. Esposo Rodrigo, pelos pais, pela irmã Maria Aparecida e toda a família. Vamos orar. Paloma Matias, oração pela mãe da Solange Rodrigues, que ela está internada. Oração também pela vida da Monique Souza, Rosa Souza e família. Eu acho que é só. Eu quero orar também pela família, pelo meu amigo Orlando, pela família da irmã Calessa, lá de Andradina, que nós ficamos sabendo hoje que a mãe dela está com Covid, ela também está com suspeitas, vai fazer o exame. Orar pelo amigo Zé, que tá viajando. Talvez ele venha na semana que vem, Zé Jovino, a família dele. E vamos colocar essas pessoas diante do Senhor, amém?
Senhor, nós queremos colocar essas vidas diante do Teu altar. Obrigado pelo Teu cuidado. Nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor pode tocar em cada uma dessas vidas, em cada uma dessas famílias. Deus, em nome de Jesus, traz a cura para esses, Deus, que estão contagiados por esse vírus diabólico. Em nome de Jesus, Pai. Traz paz às famílias. Deus, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Nós colocamos essas vidas diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor esteja operando o Teu milagre. Deus, essas pessoas que fizeram cirurgia, que estão em recuperação, que a mão poderosa do Senhor também esteja sendo colocada sobre elas. Dê sabedoria aos médicos, que os medicamentos sejam ministrados da forma correta. Que o Senhor esteja dando, Deus, ó Pai, discernimento àqueles que estão cuidando dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa cada um que nos acompanhou nessa noite. Deus, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, cada família. Deus, derramando da Tua graça, derramando da Tua paz, derramando do Teu amor, livrando de todo mal, trazendo, Deus, ó Pai, uma palavra de consolo, de conforto. Deus, e que acima de tudo elas possam ter um encontro verdadeiro com o Teu Filho Jesus e que elas possam alcançar a salvação do Senhor pela fé. Porque a Tua palavra declara que nós somos salvos pela fé, pela graça do Senhor, mediante a fé. Que cada um, Deus, tenha uma oportunidade de ter um encontro com o Senhor nessa noite ainda. Deus, alcança cada uma dessas vidas. Nós liberamos a bênção do Senhor em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Na quinta-feira agora, às 21 horas, nós vamos estar fazendo uma live pelo Instagram. Eu e o pastor Diego, da Primeira Batista, vamos estar falando sobre família. Essa primeira live, talvez a gente vai fazer aí umas 2 ou 3 lives relacionadas à família. Vamos estar falando sobre relacionamentos, vamos estar falando sobre criação de filhos, vamos estar falando sobre paternidade. Tá? Nessa primeira quinta-feira agora, nós vamos estar falando sobre recalculando a rota. Às vezes as pessoas entraram num relacionamento e depois de estarem já dentro de um relacionamento, começam a vir os questionamentos, as dúvidas. Será que eu fiz certo? Será que eu estou no caminho certo? Aonde foi que eu me perdi? Então nós vamos estar falando sobre isso, sobre recalcular a rota. Se você colocar no GPS uma rota errada, você não vai chegar no caminho certo, no objetivo certo. Tá? Então quinta-feira agora, às 21 horas, pelo Instagram, pr.nandinho. Tá? É o meu Instagram, pr.nandinho. Nós vamos estar fazendo uma live sobre família. Eu e o pastor Diego, lá da Primeira Igreja Batista. Amém? E eu quero pedir para você, faça a inscrição, se você não fez ainda, no meu canal do YouTube, né? pr.nandinho. Eu mudei o nome, mas ainda não fez alteração, né? Pastor Fernando Alves, PR Fernando Alves. Mas você vai encontrar ainda no pr.nandinho, que é o mesmo do Instagram, né? Entra lá, faz a sua inscrição. De vez em quando estou deixando lá uma reflexão, uma palavra de meditação, de reflexão, para edificar as nossas vidas. Tudo que a gente deixa lá é baseado na palavra, na Bíblia, tá? Não é nada pessoal, não é da minha cabeça, não são ideias particulares e individuais. É tudo baseado na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero indicar um livro para você. Em primeiro lugar, olha aqui, chegaram as nossas canecas novas. Glória a Deus, Amém. A gente estava com aquelas branquinhas, né? Fizemos uma promoção aí, vendemos quase todas na promoção. E agora chegaram as canecas novas. Amém, seja homem. 1 Coríntios 13:11. Tem um bigodão aqui, né? Masculinidade. Essa nova que chegou já é o preço normal, tá? Ela não está na promoção. R$30. Se você quiser presentear o seu marido, seu namorado, seu noivo, seu pai. Tem algumas mulheres que compraram também, viu, irmãos? Para tomar um leitinho, tomar um café. Você vai estar abençoando o nosso ministério. Tá? Isso aqui o dinheiro é revertido para o nosso ministério. Não é nada individual, pessoal. A gente investe, né, tudo aqui para propagar a palavra. Às vezes a gente vai pregar fora
e a gente está com o objetivo de não receber ofertas de igrejas, tudo bancado por nós, e por isso nós fizemos isso daqui, tá? Biamém, canequinha maneira, R$30. E eu quero indicar um livro aqui para você do John Stott. Vê se pega aí, Guilherme. O Discípulo Radical. Tá pegando? Só um pouquinho. O Discípulo Radical, do John Stott. Muito bom esse livro, muito bom. Você vai... É um livro de 115 páginas, 114 páginas. Você lê ele rapidinho. John Stott, O Discípulo Radical. Muito bom esse livro. John Stott é um escritor de clássicos aí, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Uma ótima semana debaixo da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima.